Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesse começo de domingo, a 7 dias das nossas eleições municipais. E por mais que algumas pessoas estejam pensando que esse processo em cada cidade diz respeito apenas às suas questões locais, o mundo da política não enxerga coisa assim não, porque ela não é assim. Todos os processos que estão acontecendo em todas as cidades visam fortalecer correntes políticas para futuras eleições nacionais que determinarão, sim, situações estruturais no nosso país. Então, isso está movimentando os partidos políticos, os atores políticos, e isso vai ter alguns resultados. Agora, quem é que vai se dar melhor no meio dessa estratégia? Quais os alertas que nós, do campo progressista, temos que acender nesse momento para que algumas situações não fortaleçam tudo aquilo que a gente combate todos os dias aqui no nosso portal e em todas as outras trincheiras de outros canais que nós temos aqui nas redes sociais, né? Vou conversar com vocês sobre essa questão e sobre algumas situações que estão acontecendo no mundo que chamam muita atenção de todos nós aqui no Brasil. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. É uma forma, ou são formas, de você impulsionar, de você fazer com que o nosso portal seja mais conhecido por mais pessoas como você, tá legal? Então, vamos aqui em frente. A gente começando aqui com uma breve passada aqui nas capas dos principais jornais no Brasil que se ocupam com pautas nacionais, de uma maneira em geral, né? Nós temos aqui os três jornalões, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. Todos três estão convergindo as suas manchetes para o conflito no Oriente Médio. Aqui a capa da Folha dá o destaque principal a essa questão, o Estado de São Paulo e o Globo também. E nós temos muitos analistas no mundo inteiro preocupados com essa questão e para onde essa coisa está caminhando. E não há ninguém que esteja apontando que teremos uma solução diante do cenário que está colocado. Isso porque nós temos uma força militar poderosa, que é a força de Israel, apoiada pelas grandes potências. No discurso se faz algum tipo de restrição, mas na prática há uma ajuda concreta. E, do outro lado, nós temos forças, embora militares também, forças hostis, mas infinitamente inferiores àquilo que Israel é capaz de proporcionar. Então, o que todos nós estamos enxergando é que mais pessoas irão morrer, infelizmente, no meio dessa história. E a paz desejada pelo Netanyahu, ou pelo menos dita por ele, só será alcançada dentro dessa lógica que ele está colocando, com aniquilação total de qualquer criatura que possa representar qualquer tipo de ameaça. Então, em cima dessa questão, eles estão justificando todo tipo de ação, que inclusive está vitimando pessoas que têm relação com o nosso país, porque a comunidade libanesa aqui no Brasil ela é gigantesca, né? A população de descendentes libaneses no Brasil, muitas pessoas afirmam que é maior do que a própria população hoje no Líbano. Então, tudo isso que está acontecendo ali está criando essas análises mundo afora, mas a situação parece ser insolúvel. E o solúvel apenas com a destruição total, né? Se houvesse uma situação muito radical, por exemplo, uma posição dos Estados Unidos visceralmente contra, fazendo atitudes concretas, como faz com outros países que não se sujeitam às diretrizes do Estado americano, né? Aí sim a gente poderia ter algum tipo de enfrentamento dessa questão de um modo diferente como ela está se apresentando agora. Hoje tem uma coluna do Hit Hazarim, onde ela fala isso, guerra sem paz, né? A coluna dela ela aborda que isso virou mesmo uma situação absolutamente com perspectivas muito complicadas, né? Essas situações, às vezes, né, gente, nos remete a esse pensamento de que nós vivemos num país que tem muitos problemas, mas nós não temos a menor ideia do que significa
vivermos num mundo onde esse tipo de conflito é uma coisa mais presente, né? Bom, e aí vindo aqui então para as nossas pautas domésticas, hoje tem uma coluna da Miriam Leitão que tem o seguinte título: Direita perdida e elite inculta. Direita virou um satélite de extremistas. A elite não encontrou o rumo da atualidade. Isso coloca em risco o projeto de país. A análise dela, análise correta, porque o que nós estamos vendo hoje no Brasil é que esse empoderamento da extrema ignorância, isso fez com que se convertesse esse tipo de ação política ou de grupamento político numa força política real. E uma força política real que já esteve no poder e que almeja voltar ao poder pelas formas que conseguir. Começando, por exemplo, com as eleições municipais. Então, os escrúpulos que os conservadores que nós conhecíamos antigamente, né, de defender princípios, defender valores, isso tudo foi para o brejo. O que nós temos hoje são oportunistas que fazem uso desse discurso, mas que na prática colocam os comportamentos mais abjetos na vida política, como o clã Bolsonaro, as pessoas que se espelharam no comportamento ou no anticomportamento, né, o comportamento antirrepublicano de Bolsonaro e seus asseclas, seus cúmplices, e de pessoas que giram na órbita dessa história e que têm o mesmo tipo de comportamento. Isso vira um ativo político, que vira, no final da história, um ativo de poder e, portanto, um ativo econômico. Então, os agentes econômicos não têm os menores escrúpulos, gente. Os escrúpulos dos principais atores econômicos no nosso país hoje, que se colocam no campo do conservadorismo, eles têm a mesma alma dos escravocratas de toda a parte do mundo. Os traficantes de escravos, de escravizados, aqueles que lucravam, aqueles que praticavam todo tipo de sordidez, o pensamento, a alma dessas criaturas, lá de trás, é idêntico a essas figuras no dia de hoje, que não tem a menor preocupação com o outro, com o bem-estar social, com o bem-estar da coletividade, com o bem-estar do país. Então, nós temos, nesse tipo de situação, do extremismo de direita, uma ferramenta política para gerar poder, né? Enfim, a percepção aqui. E hoje a coluna do Hélio Gaspari fala da questão das bets no Brasil, que ficou exposta agora, não só como um problema social, diretamente para as famílias, mas como também um problema econômico para o país. Porque o setor do comércio, a Confederação Nacional do Comércio, já atesta que está perdendo muito. Isso gera impactos no emprego, gera impactos na economia de um modo geral, na produtividade, nas indústrias. O setor de saúde também está sendo afetado porque tem várias pessoas que estão começando a ter sintomas de problemas de saúde em função da depressão causada pelos jogos, pelas dificuldades que acarreta na sua vida concreta, nas carências que acarreta. Então, é uma coisa que vai ter que ter um enfrentamento aí muito sério a partir do governo federal, porque ele pode mandar para o Congresso Nacional uma lei, um projeto de lei para regulamentar ou extinguir, né, a possibilidade dessa história, porque na coluna do Hélio Gaspari ele chama atenção para uma coisa muito interessante, que todos os anúncios agora estão colocando desses jogos de aposta, né, que joguem com responsabilidade. Aí fala, é brincadeira, né? Pedir para alguém que está jogando, jogar com responsabilidade, a pessoa já caiu no arapuca, né? É a mesma coisa você jogar uma pessoa dentro de um aquário repleto de tubarões e dizer assim, olha, nade com responsabilidade, né? Então não dá, né? Então mais uma coisa aí que vai ser objeto de discussões, porque esses colunistas todos, eles vão gerando reflexões e debates, né? É como os nossos canais aqui, quando a gente reflete aquilo que está sendo refletido e contesta, a gente vai formando consciências, né? Tudo, aliás, que nós falamos aqui nos nossos canais, são sempre frutos de pensamentos de gente que veio muito antes da gente, né?
nós compartilhamos aqui, através do nosso espaço, como você também compartilha nos seus espaços, as suas experiências, o acúmulo de conhecimento dessas pessoas todas. E quanto mais a gente consegue expandir esses conhecimentos, mais a gente ajuda, né, com que a gente tenha racionalidade ao nosso redor, governando as nossas vidas. E aí a gente chega aqui às eleições municipais. Hoje a UOL está fazendo aqui uma avaliação com esse título aqui. Acho que dá para vocês pegarem, né? Candidatos de Lula lideram em 6 capitais, os de Bolsonaro em 14. Eu pergunto para vocês, como é que pode uma figura tão abjeta como o inelegível ter algum tipo de influência em eleição municipal a ponto de termos esse tipo de cenário aí? 14 pessoas que, de uma forma direta ou indireta, reproduzem pensamentos, as aberrações, as insanidades, as justificativas dos crimes do inelegível estarem com o discurso mais assimilável por parcelas dessa sociedade. E aí, gente, eu tenho que falar novamente do fator estratégico, porque essas criaturas, elas estão se comunicando e elas não estão tendo uma oposição que seja eficaz de uma tal forma a conter que essas criaturas continuem a propagar os discursos. Gente, tem candidato em algumas prefeituras aqui no Brasil, alguns municípios, que claramente são anti-vacina, claramente estão justificando aquilo que foi feito durante o período da pandemia aqui no nosso país, que se colocam abertamente numa série de defesas de pautas que são absolutamente insanas, que já foram superadas pela história da humanidade. Então, o que é que está faltando? Todos nós aqui nas redes sociais estamos fazendo o combate diário, mas é necessário que os políticos progressistas aqui no nosso país compreendam que é necessário ter uma articulação para o enfrentamento dessa história toda, a partir de um entendimento que é necessário fazer esse enfrentamento. Porque se isso não é percebido, o que acontece? Todos os grupamentos políticos progressistas ficam diluídos em pautas locais, em pautas pessoais, em agendas pessoais, em propósitos pessoais, e a questão nacional, a questão da disputa pelo espaço político, pelo discurso político, fica em segundo plano. E aí, o que nós estamos vendo diante dessa situação? Que nós poderemos ter, mesmo tendo um governo federal progressista que fez uma série de acertos, uma série de consertos, uma série de recuperações em estruturas, ter muito menos aprovação concreta num processo político do que a extrema-direita, que não ofereceu absolutamente nada e não tem nada a oferecer. Então, são questões para a gente refletir, né? Então, por isso que eu tenho cobrado bastante que haja uma melhor comunicação das forças progressistas a partir do governo federal. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Gente, eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo Portal do José. Um grande abraço, tchau.